Questão 71 da FATEC de São Paulo, ela fala: a condutividade elétrica dos metais é explicada admitindo-se o quê? Como eu falei para vocês, uma das propriedades dos metais é conduzir eletricidade. Essa eletricidade se dá através de quê? Por que eles têm essa capacidade? É isso que a questão está indagando. A gente vai ver agora. Letra A, ruptura de ligações iônicas, não. Não é essa aqui. Se é metal, pessoal, é ligação metal, não é ligação iônica. Letra B, ruptura de ligação covalente, não. Se é metal, é ligação metálica, não é ligação covalente. A existência de prótons livres, não. Não é o próton que justifica os metais conduzir eletricidade. O que justifica os metais conduzir eletricidade é o que está na letra D de doido. É a existência de elétrons livres. Como falei para vocês, a ligação metálica, ela se dá através dos elétrons livres. Como os metais têm tendência a todos de perder elétrons, quando eles se ligam entre si, cada um vai perdendo seu elétron, e aqueles elétrons vão passeando entre os metais, formando um mar de elétrons. Esses elétrons livres dão a capacidade aos metais de o quê? De conduzir eletricidade. Então é por isso que os metais conduzem eletricidade. E a resposta é a D de doido. A letra E fala a existência de nêutrons livres é a pior de todas, tá bom? Então resposta D de doido. Bem tranquilo aí. Questão 72 da 6 Gran Rio do Rio de Janeiro. Ela fala: o bário é um metal utilizado em velas para motores, em pigmentos para papéis e em fogos de artifício. A respeito de algumas características do bário, escolha a opção incorreta. Eu coloquei até em negrito aqui, tá? É a opção incorreta. Então você vai ter aí o quê? Quatro alternativas certas e uma alternativa errada. E essa que a gente tem que achar. Vamos lá, ele está falando do bário. A gente sabe que o bário é o quê? É um metal alcalino terroso, ele é um metal. Então a gente tem que lembrar as propriedades dos metais agora, em especial do bário. Letra A, tens altos pontos de fusão e de ebulição, e essa aqui o quê? Está corretíssimo. Os metais, assim como o bário, que é um metal, eles têm alto ponto de fusão e de ebulição. É uma característica que eu mostrei para vocês lá naquela aula. Letra B, conduz bem a corrente elétrica no estado sólido, é exatamente isso. Essa aqui também está correta. Os metais eles têm capacidade de conduzir corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então está certo a B, só que ele quer a errada. C. Forma o composto iônico quando se liga ao flúor, exatamente isso. Como o bário ele é um metal alcalino terroso, ele é da família 2, ele tem tendência a perder dois elétrons. Quando ele se liga ao flúor, que é um halogênio, ele quer ganhar elétrons. Se um quer perder, outro quer ganhar, a gente está numa típica ligação iônica. E esse composto será um composto iônico. Então está corretíssima a letra C. Só que ele quer o que? Ele quer a errada. Letra D. Pertence à família dos metais alcalinos terrosos, está corretíssimo. Como eu falei para vocês, a família dos metais alcalinos terrosos é a família 2 da tabela periódica, ou 2A naquela nomenclatura mais antiga da química. Lá que é a tão famosa frase, beijei magrela casada senhora barra, que era para lembrar do berílio, do magnésio, do cálcio, do estrôncio, do bário e do rádio. Então, o bário ele está na família 2 da tabela periódica. Essa aqui está correta. Então, por eliminação, a incorreta é a letra E de Enem. Por quê? Tende a receber dois elétrons quando se liga ao oxigênio, é exatamente ao contrário. Ele não tende a receber dois elétrons, porque ele é um metal. Metais têm tendência ao quê? A perder elétrons, não a ganhar. A alternativa está incorreta. Se estivesse assim, ele tende a perder dois elétrons quando se liga ao oxigênio, estaria certo. Mas como está falando receber, aqui torna a alternativa incorreta. Bem tranquilo também essa. Mais uma questão aqui, a mais fácil de hoje, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A ligação entre átomos de elementos de transição é, olha só que moleza, elementos de transição são todos o quê? Metais. Então qual é a ligação que existe de um metal com outro metal? É a ligação o quê? Metálica. C de coração, não tem nem o que falar. A letra A fala iônica, a B covalente e a D coordenada, que é um tipo de ligação covalente especial, né, que a gente chama de dativa. Então, pessoal, isso aqui não tem como errar. Perder uma questão dessa é jogar um sonho fora de uma nota mais alta ou até mesmo de passar numa universidade, certo? E da UFC, né, Universidade do Ceará, não é UFC de luta, tá? O aço comum é uma liga de quê? Como eu falei para vocês, o aço comum ele é uma liga muito importante que a gente tem, uma liga metálica importante. Eu falei para vocês que basicamente o aço comum ele é formado de quê? De ferro ligado ao
carbono. A gente tem basicamente 98 e um quebradinho de ferro e de média de 0,5% a 1,5% de carbono. É basicamente só ferro ligado a alguns carbonos em si. Isso é o que a gente chama de aço comum. Então a alternativa correta é a letra D de doido, as outras estão completamente incorretas. Certo, galera? Questão 75 da Cefet de Alagoas, ela fala o seguinte: o bósio é uma doença ocasionada pelo aumento da glândula tireoide e está associada diretamente à falta de iodo, na forma de iodeto, na alimentação. Para reduzir os casos da doença, é adicionado iodeto de sódio, NaI, ou iodeto de potássio, Ki, ao sal de cozinha. O tipo de ligação química observável entre os átomos nesse composto então ele está falando de uma doença aí, né, que faz ter um aumento, né, na nossa tireoide por falta de iodo. Ele está dizendo que no sal de cozinha é adicionado dois compostos, que é o NaI e o Ki. Aí ele pergunta, a ligação observada entre o NaI e o Ki é o que? É do tipo iônica e está o que? Corretíssimo, exatamente isso. Porque é do tipo iônico, você tem o sódio, que é o metal alcalino, ligado a quem? Ao iodo. Se tu tem o sódio, que é o metal alcalino, que quer perder elétron, e o iodo, que é um halogênio que quer ganhar elétron, você está diante de uma clássica ligação iônica. A mesma coisa aqui, ó. Você tem o potássio ligado ao I. Se você tem o potássio, que é um metal alcalino querendo perder elétron, ligado ao iodo, que é um halogênio, todos eles se ligam através de ligação iônica. Então a letra A está corretíssima. Por exclusão, a B fala covalente, está eliminada, assim também a C, e a D aí nem fala. Ela fala de ligação de hidrogênio e força de Van der Waals, que são forças de interação entre moléculas. Aí nós estamos diante de composto iônico, isso aqui nem vale. Então resposta A de amor, muito fácil, muito fácil. Questão 76 da FUE do Rio Grande do Norte. Ela fala: as fórmulas Fe, Kf e F2 representam, respectivamente, substâncias com ligações do tipo que. Então vamos lá. Temos ferro. Tem só ferro, a gente sabe que o ferro é um metal. Se ele é um metal, a sua ligação é o quê? Metálica. Então a primeira resposta é ser metálica. A letra A pode ser. A B está eliminada por falar iônica. A C fala covalente, está eliminada. A D fala metálica, é outra possibilidade. E a E fala iônica. Então já temos 50% de chance de acertar a questão. Agora a fórmula KF. KF você observa o que? Você tem o K, que é o potássio, que ele é um metal alcalino, ligado ao Flu, que é um halogênio. Se você tem um metal ligado ao halogênio, você está diante de uma clássica ligação do tipo iônica, onde o potássio vai perder elétrons e o Flu vai ganhar elétrons. Então a segunda resposta tem que ser iônica. A letra A fala covalente, está errada, e com isso já fica a resposta como sendo D de doido, pois aqui é a iônica. Vamos confirmar que a terceira é covalente. Nós temos um halogênio ligado a um halogênio, que é o Flu. Ele faz isso através de compartilhamento de pares de elétrons, onde o Flu faz uma ligação covalente com outro átomo de Flu. Então a resposta realmente é D de doido. Agora vamos para a questão 77 da FUVEST de São Paulo. Ela fala o seguinte: as figuras a seguir representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Então temos essa figura aqui, essa e essa. Sendo assim, as figuras 1, 2 e 3 podem representar respectivamente quem? Letra A, cloreto de sódio, essa aqui está eliminada, pelo fato de que a substância 1 ela só tem o quê? Átomos de um tipo de elemento químico específico, que vai se repetindo aqui, numa estrutura que provavelmente é um sólido, está bem organizado. Então não pode ser o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, NaCl, ia ter dois átomos pelo menos. Então não pode ser essa. Por exclusão também a B fala cloreto de sódio de novo, então está errado. Agora a C fala dióxido de carbono, primeira estrutura, não pode ser, porque você tem dióxido de carbono, CO2, você ia ter um carbono ligado ao oxigênio. Aqui não dá a demonstração que existe carbono ligado ao oxigênio. A D fala ferro. Pode ser o ferro? Pode, porque você tem o ferro aqui. E o ferro é uma estrutura metálica, então pode ser ele. Aí também fala ferro, então já temos aí duas chances. Agora, a D fala cloreto de sódio. Essa estrutura pode ser cloreto de sódio? Pode. Você pode considerar que uma dessas bolinhas é o sódio e a outra é o cloro. A gente sabe que eles se ligam através de ligação iônica. Praticamente há uma atração eletrostática entre eles que aproxima eles muito.
Então pode ser o cloreto de sódio sim. E a terceira estrutura pode ser o dióxido de carbono? Pode. Porque se você considerar esse aqui como carbono, você vai ter oxigênio ligados a ele. Então pode. Então a resposta mais clara que essa, D de doido. Aí fala ferro, ela fala como segunda estrutura o dióxido de carbono. E fala a terceira como cloreto de sódio, ela inverteu. Então a resposta mesmo é D de doido. Então, agora vamos para a questão 78, que é da PUC de Minas Gerais. Ela fala as propriedades ductilidade, maleabilidade, brilho e condutividade elétrica caracterizam o quê? Como eu falei para vocês, todas essas propriedades caracterizam o que a gente chama de metais, tudo bem? Então, os metais têm essas propriedades de ductilidade, maleabilidade, brilho, condutividade elétrica e além de outros. Então, a gente deve procurar isso dentro das alternativas. Letra A, nós temos o cloreto de potássio e alumínio. Opa, o cloreto de potássio ele é o que? Um composto iônico. Ele não tem essas características. Então, só por aqui você já elimina. A B fala cobre e prata. Tanto o cobre e a prata são metais e todos eles têm essa característica. Então, essa é a nossa alternativa. A resposta B de bola. A letra C fala talco. Já viu o talco ter essas propriedades aqui, pessoal? E o mercúrio até poderia ser, devido a ele ser um metal. Então, está eliminada pelo talco. A D fala grafito e diamante. São compostos que fazem ligação covalente. Então, não pode ser. Eles não têm essas características. Aço e PVC, a gente sabe, por exemplo, que o PVC é um polímero da química orgânica. Então, se ele é um polímero, ele faz ligação covalente. E ele não tem essas características aí, que são características dos metais. Então, já elimina por isso. Então, resposta realmente B de bola. Questão 79 da Cefet do Paraná. Ela fala: analisa as afirmações a seguir. Então, ela vai pedir conhecimento de mundo de alguns elementos e de algumas ligas metálicas. E não tem jeito, pessoal. Você tem que saber mesmo. Ela fala no tópico 1. O metal X é leve, sofre pouca corrosão e é bastante utilizado na construção civil, de portões, esquadria e na fabricação de aeronaves, ligas leves. Quem é esse metal? Ele é o estano, o zinco, o cobre, o alumínio ou o estano de novo? É o alumínio que tem todas essas características. Eu falei para vocês, não tem jeito, você tinha que saber mesmo dessa questão aqui. Agora, essas outras duas vocês tinham obrigação mesmo de saber se essa aqui está muito relacionada a apenas um elemento. Aqui ele vai falar da liga metálica, que foi uma coisa que eu estudei com vocês. O metal Y forma com estano uma liga denominada bronze, muito utilizada na fabricação. Quem é que forma o bronze, meus amigos? Como eu falei para vocês, o bronze é formado de estano e cobre. É o que está na letra D de doido. Então, estano e cobre formam o que a gente chama de bronze. Então, essa aqui vocês tinham que saber mesmo. A terceira, que vocês têm mais que saber ainda, porque ela está relacionada ao cotidiano de vocês. O metal Z de elevado ponto de fusão é frequentemente utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes. O que tem sempre nas nossas lâmpadas, pessoal? É o tungstênio, é o elemento lá, aquele ferrinho que está lá dentro da lâmpada de casa. Então, a resposta correta é o quê? D de doido. É a única que bate com as características dos metais e das ligas metálicas que foi dado nos três itens. Questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fala: as ligas metálicas são formadas pela união de dois ou mais metais, ou ainda por união entre a metais e semimetais, relacionando cada tipo de ligação com as composições dadas. Então ela vai querer que você relacione a liga que foi dada à esquerda, lá o aço, ouro 18 quilates, bronze e latão, com a composição do que elas são feitas. Fazer uma relação e depois marcar qual é a alternativa correta. Então vamos lá. O aço. Do que o aço é feito? Como eu falei para vocês, o aço ele é uma composição de basicamente ferro em grande abundância, mais um pouco de carbono e alguns traços de alguns elementos, como silício, enxofre e fósforo. Então a 1 ela só pode se ligar com quem? Com a letra C de coração. Então 1 está para C. 1 está para C, na B tem, a letra A não tem, a C não tem, A1 fala um para C aqui e aqui fala um para D, está errado. Então só pode ser a B ou a D como resposta. O ouro 18 quilates, como eu falei para vocês, o ouro 18 quilates é uma liga metálica formada de quê? De ouro, logicamente, cobre e também prata. Então é o único que bate aqui a letra D de doido. Tá bom? Então 12 está para D. Então 12 está para D, aqui fala 12 está para B, está errado. E aqui fala 12 está para D, está correto. Então alternativa D de doido. Mas vamos só terminar a questão aqui. Seguindo aqui, vamos para o
Para o bronze. O bronze, como eu falei, ele é uma liga metálica formada de quê? De cobre mais estano. Então você tem cobre e estano, é o que está na alternativa B de bola, tá bom? E o latão, como eu falei, é uma liga metálica formada de cobre mais zinco, onde você tem 67% de cobre e 33% de zinco. Então, realmente confirmando aqui o que está na letra D de doido. Então, pessoal, não tem jeito. Essa aqui era realmente decorar lá as composições químicas das ligas metálicas, certo? Agora a questão 81 da UFU de Minas Gerais. Ela diz: entre as substâncias simples puras constituídas por átomos de enxofre, arsênio, cadímio, iodo e bromo, a que deve conduzir melhor corrente elétrica é a substância o quê? Bem, então a gente deu algumas substâncias aí. Como a gente sabe, a substância que mais tem capacidade no estado puro de conduzir corrente elétrica é o quê? É os metais. Os metais conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Isso não acontece muito com os outros compostos que fazem ligação iônica ou ligação covalente, mas os metais eles têm essa capacidade. Então, de toda essa alternativa aí, qual o único metal que a gente tem? A gente tem quem? O cadímio, né? A gente sabe que o cadímio ele é um metal. Agora, o enxofre não, da família 16, o arsênio é da família 14, o iodo da família 17, o bromo também é da família 17. Então, o único metal que nós temos aí é o cadímio. Ele tem essa característica de conduzir bem corrente elétrica. Então, é uma questão aí bem fácil, não tem como perder essa. E a questão 82 da UNB do Distrito Federal, ela fala: com auxílio da tabela periódica, julgue os itens a seguir em certos e errados. Não há necessidade de tabela periódica aqui, porque a questão é fácil. Então é para dizer C de certo ou E de errado. Então vamos lá. De acordo com o modelo atômico de Dalton, uma lâmina de aço, ao ser infinitamente dividida, produz elétrons, nêutrons e prótons. Se o aluno errar essa questão, ele deve perder sim a vaga dele no vestibular. Porque a gente sabe que o modelo de Dalton, pessoal, ele era uma esfera, não existia nada, era uma esfera indivisível, maciça. Lá não existia ainda próton, não existia nêutron, não existia elétron. Dalton nem sonhava com essas coisas. Então essa alternativa está completamente errada. Tudo bem? Não tem nenhuma ligação do que foi dado nessa afirmativa aí. Então essa está errado. A B. O estano apresenta dois elétrons na sua camada de valência. Essa aqui também está o quê? Errado. Como a gente sabe, o estano é da família do carbono. Na família do carbono nós temos, que é a família 14, além do carbono, nós temos o silício, o germano, o estano e o chumbo. Então essa aí está errada. Na verdade, ele apresenta quatro elétrons na sua camada de valência, não dois. A terceira afirmativa: na formação do metal utilizado na fabricação de latas, a estabilidade da ligação entre os metais entre átomos de ferro pode ser explicada pela teoria do octeto, e essa aqui também o que? Está errada. Quando você tem aqui latas, você tem diante uma liga metálica. Se você tem uma liga metálica, a teoria que fundamenta a ligação entre os metais é a teoria do mar de elétrons, não a teoria do octeto. A teoria do octeto não se aplica à ligação metálica, é a teoria do mar de elétrons. Então, a 3 também está o que? Incorreta. Quarta questão aqui, tópico 4. A maleabilidade é uma propriedade fundamental do metal, que justifica a sua aplicação na confecção de embalagens. Isso aqui está correto. Os metais eles são maleáveis, é uma característica dele. Então, como alternativa, você ia marcar errado para 1, errado para 2, errado para 3 e apenas certo para 4.